Te agradeço, Hugo, agradeço todo mundo da Dialogue por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu acho que todo mundo aqui tem uma dor, né? Que é como que a gente faz para a liderança se comunicar. Como que a gente faz para a liderança estar no Dialogue, como que a gente faz para a liderança se comunicar bem nas reuniões, nas suas equipes, né? Bem, eu sou a Letícia Tavares, eu sou uma das sócias da Quintal 22 e a gente está aqui há mais ou menos 15 anos, né? Eu estou há 20 anos no mercado de comunicação, há 15 anos com a Quintal, ao lado da Débora e da Ana, minhas sócias, ajudando as empresas a se comunicarem bem, principalmente com seu público interno, né? Esse é a grande inspiração da Quintal, né? É estar ao lado de vocês para ajudá-los nessa jornada, né? E ao longo dos anos a gente vem acompanhando a evolução da comunicação. Há 15 anos, quando a gente começou, a gente fazia jornal mural, newsletter, revista que ia para casa das pessoas, né? Me lembro da revista A Tem Vida, que a gente mandava para casa, né, das pessoas. E a gente veio numa evolução tecnológica absurda. Só que uma coisa não mudou, a necessidade da comunicação olho no olho, seja por meio de canais como a Dialogue, seja por meio de uma live, seja por meio, né, de uma comunicação que utiliza o digital, mas isso não mudou. E aí o nosso desafio só aumenta, porque os líderes acham que essas ferramentas todas vão substituí-lo, né? É isso que a gente observa, a gente compartilha dessa dor com vocês, porque eles acham assim, bom, eu vou implantar uma ferramenta. Alô? Eu vou implantar uma ferramenta de comunicação e meu problema vai estar resolvido. Porque o líder, o que acontece? Ele enxerga a comunicação como mais alguma coisa que pediram para ele fazer. Ele ainda não enxerga a comunicação como uma ferramenta para que ele possa ser um líder melhor. E é aqui que está o pulo do gato. É aqui que a gente precisa mudar o nosso discurso dentro da empresa, né? A gente precisa dizer para o líder o seguinte: você está o tempo todo contando uma história. Você está o tempo todo se comunicando. E eu queria começar trazendo essas histórias aqui para vocês, para a gente pensar um pouquinho sobre o poder das histórias. Eu vou ler para vocês. Ela pesa menos que 49 quilos, vive pelas ruas, descansa em uma cama de colchão fino e estrado quebrado. Dorme 5 horas por dia e está sempre com a mesma roupa. Não ganha nada pelo seu trabalho, é praticamente uma escrava. Ela é recebida com honra pelos homens mais poderosos desse mundo. Está sempre com um sorriso tímido no rosto e seu olhar demonstra o mais puro amor. Ela imprime sua marca onde quer que passe. Sua vida toca a de milhares de pessoas e é capaz de transformar as piores realidades em grandes alegrias. Vocês acham que eu estou falando da mesma pessoa? Alguém tem algum palpite? Não? Vocês imaginam alguma pessoa da qual eu esteja falando aqui? Então eu vou revelar para vocês. Eu estou falando da mesma pessoa. Estou falando de Madre Teresa de Calcutá. Sob 2 aspectos diferentes. 2 óticas diferentes. E é isso que a gente precisa influenciar dentro das nossas organizações. Porque a ferramenta pode ser maravilhosa. Só que se nós não soubermos contar a história da melhor maneira, a gente vai perder o nosso público, a gente vai perder a nossa audiência. E esse é o nosso grande desafio como comunicadores. Como é que a gente faz para que o líder consiga entender que esse papel, ele é insubstituível? Esse é o nosso grande ponto. E a gente precisa dizer para o líder, olha, todos nós nascemos comunicadores, isso é inato. A gente já nasce comunicando para o mundo. Todos nós saímos daqui da maternidade, os nossos filhos saem da maternidade com um marcador, o Apgar, né, que é a força do nosso choro, a força da nossa comunicação. Então, isso está dentro do líder, né, e a gente precisa, como comunicadores, influenciá-los para que eles entendam isso, que a humanidade evoluiu comunicando, né, e é impossível a gente pensar na evolução das nossas organizações, das nossas empresas, se a gente não soubesse comunicar bem. E aqui eu quero fazer uma provocação, porque muitas vezes a gente também, como comunicador, acha que a gente se comunica super bem.
Só que muitas vezes a nossa comunicação está falha e aí a gente não consegue ter uma boa influência. Porque a gente não está conseguindo utilizar os melhores argumentos, a gente não está se preparando para chegar nessa liderança e influenciá-los positivamente. Então, eu gostaria que, com esse bate-papo que a gente vai ter aqui, a gente pensasse também na nossa comunicação, como a gente está se comunicando dentro das organizações, né? Porque, como eu disse, todos se comunicam, porém existe técnica. Existe uma maneira de se comunicar para que a gente consiga melhores resultados. E é sobre isso que a gente quer falar com vocês. A gente trouxe aqui 4 visões, eu vou começar com a primeira visão. A gente foi buscar algumas pesquisas de mercado e a gente também trouxe, obviamente preservando o sigilo dos nossos clientes, frases que nós captamos sobre liderança e comunicação em diagnósticos que nós fizemos nos nossos clientes. Eu vou começar aqui com alguns dados de pesquisa que a gente entende que são dados muito interessantes. Eu vou começar com esse da Dynamic Signal, de 2021, que mostra que 80% dos colaboradores das grandes empresas disseram que a ausência de comunicação acarreta um ambiente estressante de trabalho. E aí, Hugo, tem tudo a ver com engajamento. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? A falta de comunicação gera um ambiente estressante e gera um baixo engajamento, né? Uma outra pesquisa da Ação Integrada de 2019 mostra que 87% da média liderança afirma que as informações compartilhadas por eles são as mais lembradas por seus colaboradores, ou seja, os próprios líderes, eles reconhecem que quando eles passam uma informação, a capacidade de engajamento e de retenção dessa informação é muito maior do que quando eu coloco num comunicado, quando eu coloco numa plataforma, enfim. A pesquisa Gallup de 2019 mostra que 70% do engajamento dos colaboradores de grandes empresas tem a ver com a comunicação da liderança. E essa mesma pesquisa de 2021 afirma que 3 em cada 4 colaboradores percebe que a comunicação é um dos principais atributos de um bom líder. Também essa mesma pesquisa afirma que apenas 1 em cada 3 colaboradores considera que seu líder se comunique eficientemente. Já a pesquisa da Ação Integrada da Baird de 2023 diz que 75% das empresas têm dificuldade de engajar a sua liderança, tanto os gestores quanto líderes de processos na comunicação. E essa mesma pesquisa mostra que, para 75% das empresas pesquisadas, a comunicação mais eficaz é via líderes ou gestores. Ou seja, esses dados eles são irrefutáveis, eles mostram que, de fato, a liderança precisa entender o seu papel como comunicadores, né? E essa pesquisa aqui de 2021 da Gallup, para mim, ela tem o que eu chamo de pulo do gato. Se a gente conseguir influenciar o nosso gestor, a nossa liderança dentro das empresas, para mostrar para ele que a comunicação é um atributo de um bom líder, não é mais alguma coisa que ele vai ter que fazer, mas que a comunicação é uma ferramenta capaz de fazer com que ele seja um líder inspirador, um líder que as pessoas escutam, um líder que consegue melhores resultados nas suas áreas porque ele se comunica bem, a gente vai conseguir que ele entenda que nós somos aliados deles. E não aquelas pessoas que chegam lá dando mais alguma coisa para eles fazerem, né? Então, esse dado é um dado muito bacana para vocês usarem dentro das empresas, né, que vocês trabalham. Aqui a gente tem alguns depoimentos, né, e a gente trouxe aqui o segmento que as empresas estão, mas são depoimentos que nós ouvimos tanto de líderes quanto de liderados a respeito da comunicação da liderança. Existe um grande potencial de desenvolvimento da liderança formal para melhorar esse papel do líder comunicador. E a comunicação, a área, aqui, né, no caso, a área de comunicação pode apoiar nesse sentido. Temos excelentes líderes comunicadores e outros que não vemos esse talento, ou até mesmo essa empolgação de fazer e repassar ou desdobrar a informação. Acaba que cada líder comunica bem aquilo que faz parte da sua área, mas falta comunicar bem o todo. Todo líder tem que ser um ator da comunicação, mas ele tem que ser ajudado para poder fazer isso. Eu não vou ler tudo, porque senão eu vou ficar muito tempo aqui trazendo esses depoimentos, mas de um modo geral, o que a gente observa? A gente observa que tem alguns líderes que naturalmente têm mais facilidade de se comunicar. E aí esse líder desempenha um papel de inspiração, ele desempenha um papel de engajamento das suas áreas.
Aquele líder que é mais tímido, aquele líder que tem um pouco mais de dificuldade de se comunicar, o que ele faz? Ele joga essa função para a área de comunicação, né? E ele não aceita que isso é um papel dele, né? Então, nós precisamos... E aí, por outro lado... O que a gente ouve nos diagnósticos é assim, eu até quero me comunicar, mas eu não sei como. Eu não sei dar o peso, dar a medida, por exemplo, qual que é a mensagem que eu deveria passar com mais foco, né? Então aí entra o nosso papel para de fato apoiar esses líderes nesse processo, né? A segunda visão é que para sermos bons comunicadores é preciso planejar a nossa comunicação. E aqui, gente, eu tô falando pra gente também, eu não tô falando só para a liderança. Porque muitas vezes a gente não se prepara. Porque a gente acha assim, eu me comunico bem, então eu não vou me preparar. Quantos de vocês já entraram numa reunião pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? E saíram da reunião assim, essa reunião poderia ter sido um e-mail. Quantas vezes? Isso é falta de planejamento de comunicação, de você pensar, peraí, quem é o meu público? Com quem eu estou falando? Quem são as pessoas que estão nessa reunião, que vão estar nessa live? Quem são essas pessoas, né? Eu tenho um roteiro para conversar com essas pessoas, né? Eu crio na minha cabeça um começo, meio e fim de uma reunião mesmo, não é? Eu tenho metas, eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero com esse evento da Dialogue, eu sei o que eu quero numa reunião, eu sei o que eu quero das pessoas, para eu poder fazer combinados e sair daquela reunião, sair daquele momento, sabendo o que cada um tem que fazer. Se a gente fizesse isso aqui, a nossa comunicação seria muito melhor, né? E eu tô falando todos nós, comunicadores mesmo, não tô falando só da liderança não. Obviamente que se a gente ensinar a liderança a fazer isso aqui, vai ser um golaço. Mas nós temos que dar o exemplo. Eles têm que olhar pra gente e se inspirar, falar como eles se comunicam bem. E olha os resultados que eles conseguem. Então, eu também preciso me comunicar melhor para ter esses resultados, né? Esse passo a passo aqui, ele não foi tirado da minha cabeça, né? Na verdade, ele tem como base a comunicação não violenta, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Eu trouxe aqui os 2 livros, né? Mas eu imagino que todos vocês, de alguma maneira, já tenham esbarrado com esse tema, né? E eu resumi os passos da comunicação não violenta, mas a grande sacada da comunicação não violenta é nos ajudar a planejar a comunicação. É uma comunicação com intenção, né? Então eu chego no momento que eu vou conversar com o líder, no momento que eu vou fazer uma reunião, sabendo o que eu quero daquilo, né? A visão 3 parece muito batida, mas eu queria dizer para vocês que ela é importantíssima. Sem isso aqui, né, sem vestir o sapato do outro, sem ter uma escuta ativa, eu não tenho comunicação, né? E nós, comunicadores, a gente é muito verborrágico, né? A gente já chega querendo fazer acontecer, não sei o que, e a gente não escuta. Quantas e quantas vezes nós, na Quintal, não chegamos numa reunião de briefing de uma empresa, e aí vem aquele briefing enorme e a gente fala assim, não, beleza, mas vocês escutaram as pessoas? É esse mesmo caminho? Vocês têm certeza que o que vocês precisam para atingir os objetivos de vocês é fazer uma campanha? Ou é fazer uma newsletter? Ou é implantar o Dialogue? Será que a gente escuta o nosso público? Será que a gente escuta as pessoas verdadeiramente? Ou a gente já sai inferindo um monte de coisa? Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí o que a gente percebe é que as empresas, elas têm pouquíssimo budget para escutar as pessoas. Por quê? Porque a gente tem que fazer, mostrar resultado. Só que a gente não ouvir, a gente não tem resultado. Porque a gente não vai conseguir entender o que faz sentido para as pessoas, né? A palavra empatia, ela está até muito desgastada, mas se a gente parar para pensar, a origem da empatia é a virtude da caridade. É de fato eu olhar para o outro e falar assim, o que ele precisa? Eu não tenho todas as respostas, eu não posso me julgar, né, tão sábio a ponto de imaginar o que a pessoa precisa. Então, nós como comunicadores, nós precisamos, né, de fato, escutar as pessoas, genuinamente, né? E sobre escutativa, eu trouxe aqui esses 2 livros, que são muito, muito bacanas.
O Rodrigo Leite, que fez esse livro aqui, O Poder da Escutatória, é um grande parceiro da Quintal, e ele faz um trabalho maravilhoso nas empresas, mostrando para a liderança o quanto é importante a questão da escuta. E, por fim, a visão 4, ela é quase que uma resposta das 3 visões, que é justamente a questão de contar histórias. Isso é se comunicar. A nossa vida, a substância da nossa vida é narrativa, né? A gente está contando uma história, a gente está marcando a vida das pessoas a partir da nossa história, né? E existe uma técnica poderosa que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, porque são comunicadores, e se a gente seguir, só que a gente esquece dessa técnica. Porque se a gente seguisse essa técnica, a gente ia estar atendendo as 3 visões anteriores que eu trouxe aqui, que é a jornada do herói. Ah, Letícia, eu não acredito. Você está falando de jornada do herói. O Rodrigo Kogo está aqui. Quando eu vi ele entrando, eu falei, gente do céu, o especialista em storytelling vai me ouvir falar. Meu Deus, que vergonha. Gente, a jornada do herói, que a gente ouviu falar lá na faculdade, não sei o quê, ela é poderosíssima para planejar a nossa comunicação, para nos ajudar a influenciar os nossos líderes. Só que sabe o que acontece com a gente? A gente está sempre buscando uma novidade mega blaster. E a gente esquece que as coisas que parecem antigas, elas passaram pelo teste do tempo. E o teste do tempo mostra que elas funcionam. Então a gente precisa entender que, de fato, se a gente usar a jornada do herói para conversar com os nossos líderes, e se a gente ensinar os nossos líderes a usar a jornada do herói, a gente vai ter bons resultados, né? Então, aqui é o conceito, né? Vocês sabem, essa jornada ela foi criada pelo mitólogo Joseph Campbell, falei dele, Rodrigo. E, na verdade, é uma estrutura narrativa. Se a gente observar todos os filmes que a gente mais gosta, né, que explodem aí em bilheteria, os livros best-seller, utilizam essa estrutura. Por que a gente não vai utilizar isso para nos comunicarmos no ambiente empresarial se a gente sabe que essa é uma fórmula de sucesso, né? A jornada do herói, ela tem aqui 12 passos, né? Eu não vou me alongar muito nisso porque eu imagino que todos vocês já tenham visto isso, mas o mais bacana é que ela oferece esse roteiro. Lembra que eu falei do planejar a comunicação, de ter um roteiro, de parar para escutar as pessoas? A jornada do herói, ela nos possibilita isso. Por isso que ela é tão poderosa, né? Porque ela responde a todas aquelas visões que eu compartilhei com vocês, né? E todos os principais filmes e livros que a gente mais ouve e assiste, enfim, utilizam essa estrutura de comunicação. E aí eu quero falar uma coisa para vocês, eu quero trazer um depoimento pessoal. Eu comecei a usar a jornada do herói para conversar com meu filho de 10 anos. Né? O Rafael, ele tem TDAH diagnosticado, fiz milhares de testes, consultei milhares de terapeutas, neuros e tudo mais. E o Rafael, ele é o seguinte, você está aqui conversando com ele, passou uma borboleta, eu perdi o Rafael, perdi a audiência dele completamente. E aí, a gente fazendo um trabalho que eu vou mostrar para vocês na Sodexo e falando muito de jornada do herói, falando de jornada do herói, eu falei, gente, eu vou aplicar a jornada do herói com meu filho de 10 anos. Eu vou seguir os passos da jornada do herói para me comunicar com ele. E é isso que eu quero contar para vocês o que aconteceu. Como ele tem TDAH, ele não consegue ficar mais de 20 minutos preso numa atividade. Nós fizemos testes que mostraram isso para mim e para o pai dele, né? Então, não adianta eu chegar para ele, ter uma prova de matemática amanhã, e eu colocar ele para estudar e ele ficar 40 minutos ali. Não adianta, é improdutivo, né? Então, eu fui conversar com ele para explicar, falei assim, olha, Rafa, é o seguinte, a gente precisa fazer uma agenda de estudos, as provas estão chegando, e você vai ter que estudar 15 minutos por dia. Né? Aí ele virou pra mim e falou assim, mãe, pra que eu tenho que estudar se eu quero ser jogador do PSG? Eu não tô vendo o menor sentido nisso. Aí eu falei, é agora que eu entro com a jornada do herói. Eu falei, olha só, Rafael, eu sei que você ama todos esses jogadores aqui, né? O sonho dele é ver o Cristiano Ronaldo jogando e tudo mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para você ser um bom jogador, é preciso não só saber jogar bola, mas é preciso se comunicar bem com as pessoas. É preciso saber fazer conta. É preciso saber ler um contrato,
ficou me olhando. Falei assim, porque pensa bem, quando você for contratado pro PSG, porque você vai ser um bom jogador, você vai ser contratado pelo PSG, tem uma coisa que se chama contrato de trabalho. E você vai precisar ler esse contrato e saber fazer conta. Mesmo que você contrate um advogado, você também vai ter que saber ler minimamente para esse advogado não te passar a perna. E você vai ter que saber fazer conta. Será que o que estão me pagando é suficiente para... ele fala que ele quer ter 20 filhos. Para cuidar dos meus 20 filhos? Será? Será que vai caber no meu orçamento isso? Então, assim, a matemática é super importante, o português é super importante. E nós estamos aqui para te ajudar. Você não vai fazer isso sozinho. Você tem teu pai, você tem sua mãe, você tem os professores. Nós estamos aqui, nós vamos te ajudar nessa jornada. Eu sei, meu filho, que jogar videogame, jogar futebol é muito mais gostoso que estudar. Só que se você não estudar, lá na frente, podem te passar para trás. E se você se esforçar, você vai ser reconhecido. Você vai ver, você vai ter nota legal, você vai ser reconhecido pelo papai e pela mamãe. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a minha fala na jornada do herói. Nossa, Letícia, mas você falou que a jornada do herói tinha 12 passos. E aqui eu só tô vendo 7. Sim, é isso que a Quintal faz. O que a Quintal faz? A Quintal pega a jornada do herói, os 12 passos, e adapta para o contexto daquela empresa. Né? Então, o que eu fiz com o Rafael? Eu apresentei o mundo comum, eu falei para ele, olha, esses são os jogadores que você adora, que você acha o máximo, né? Mas é o seguinte, para você ser um bom jogador, e aí eu fiz para aventura, você precisa ter outras habilidades além de jogar bola, né? Eu trouxe a recusa do chamado. Eu sei que é muito mais legal jogar videogame, é muito mais legal jogar bola, né? Mas se você vier comigo, com seu pai, com seus professores, o mentor, né, e aceitar esse chamado, você vai ter uma recompensa. Agora, que é o seu pai, a sua mãe, os seus professores te reconhecerem, uma nota bacana, não sei o quê, e lá na frente ninguém vai te passar para trás, porque você vai conseguir ler um contrato, você vai saber fazer conta, e você vai saber se aquela oferta é justa ou não para você. O que aconteceu com o Rafael, gente? Eu esqueci de trazer a medalha e o certificado. Mas, enfim. O Rafael, ele foi... Na escola deles tem um evento que chama Press Giving, que é quando se reconhece a criança por algumas habilidades, né? E o Rafael, ele recebeu um certificado e uma medalha de melhor esforço. Todos os professores reconheceram o esforço dele ao longo do ano. E aí foi muito interessante porque eu voltei na história quando ele recebeu. Ele chegou em casa todo feliz, eu não falei que se você se esforçasse, você ia ser reconhecido e tudo mais, né? Então, a jornada do herói, ela é poderosa para qualquer tipo de comunicação. Até para um menino de 10 anos. Ela realmente funciona, né? E aí, o que a gente faz dentro das empresas? E a gente trouxe aqui o case da Sodexo. Eles investiram, né, nessa liderança, em treinar essa liderança comunicadora, né, com um grande objetivo. Eles precisavam disseminar a estratégia de 2025 por meio da liderança. E a Sodexo, eu não sei quanto vocês conhecem a empresa, mas assim, eles têm uma questão, uma dor muito grande que, vocês imaginem, eles têm 30 mil funcionários, né? 46 mil. Boa parte dessas pessoas estão no cliente, no facilities, no restaurante, se confundindo com a cultura daquele cliente, só que eles são Sodexo. Por mais que eles tenham um canal de comunicação que o cara baixe no celular ou que ele receba por e-mail, o líder é fundamental nesse processo, porque ele é o guardião da cultura da Sodexo naquela outra empresa. E o que a gente fez lá? Primeira coisa que a gente fez foi pegar a estratégia e criar um storytelling dessa estratégia. A gente pegou a estratégia e jogou na jornada do herói. Então ela ficou uma estratégia fácil, entendível, né? Sem aqueles grandes gráficos que o cara já bate o olho e já fala, ai meu Deus, o que é isso? Aquele monte de palavra em inglês. Então a gente realmente transformou a estratégia. E nós treinamos, aqui, essa primeira foto, sou eu ali dando treinamento para o C-Level. Então, naquela sala está o C-Level. E eu estou dando um treinamento para eles sobre liderança comunicadora.
E depois que eles passaram por esse treinamento, a gente treinou 425 colaboradores. Nós fizemos 25 turmas ministradas online, porque eles estão em cada canto do Brasil, né? A gente tinha aí mais ou menos 1h30, né, Fábio, de treino. Em que a gente vinha com uma parte mais teórica e depois a gente dava para eles uma dinâmica que a gente vai fazer aqui com vocês também, né? E a gente recebeu uma nota 4,7 de 5 na avaliação geral desses workshops. E o que a gente ouve do cliente, né, hoje a gente cuida da comunicação interna da Sodexo, é que depois desse workshop, o líder, ele passou a se comunicar melhor. Ele passou a entender o papel dele como comunicador. E isso trouxe para a Sodexo um salto em qualidade na forma de se comunicar. O próprio C-Level, né, nesse encontro, eles falaram assim, eles dependem muito da gente, eles querem que a gente esteja em todas as reuniões, só que isso é impossível. Então a gente precisa, de fato, fazer com que eles se apropriem dessa comunicação. E foi exatamente isso que aconteceu. Né? Eles se apropriaram, óbvio que o C-Level deu o exemplo, né, participando do treinamento e também falando, né, mas todos eles se empoderaram, né, viram a importância de se comunicar bem. Ok? Bom, o que a gente queria fazer com vocês agora? O Fábio e ali já vão distribuir para vocês uma folha, tá, com esses passos da jornada do herói. A jornada do herói simplificada pela Quintal, tá? E nós gostaríamos que vocês pensassem na jornada do herói de vocês, como comunicadores, né? Que história é essa que eu, como comunicador, preciso contar dentro da empresa que eu trabalho? Que história é essa, né? Qual é o contexto da empresa que eu estou? Qual que é esse mundo comum, né? Depois, por que eu preciso mudar? Qual que é o chamado da aventura? O que será que o meu líder espera de mim? Ou o que a empresa precisa de mim? Qual que é essa aventura, né, que eu preciso entrar? Na recusa ao chamado, quais são as minhas dificuldades, aquilo que me impede de aceitar esse chamado? Quem são os meus mentores? Tem alguém que me inspira? Essa própria ferramenta, a jornada do herói, pode ser um mentor, um processo de comunicação mais eficiente pode ser um mentor, não precisa ser necessariamente uma pessoa, mas pode ser algum processo, pode ser alguma ferramenta que vocês acham que pode ajudar vocês nessa jornada. Para aceitar o chamado, que história é essa que você quer construir? Qual é a história que você quer construir dentro da empresa que você trabalha? O que você vai ganhar com isso no curto prazo? E qual é o legado que você vai deixar como comunicador dentro da empresa? A gente vai dar aí uns minutinhos para vocês pensarem nessa jornada e depois a gente volta a conversar, tá bom? Vamos lá, uns 5 minutinhos, valendo a partir de agora. Alguém precisa de caneta? Peraí. Gente, o nosso objetivo aqui foi só vocês refletirem um pouquinho. Eu sei que o tempo é muito pouco, vocês vão ficar com esse material, vocês podem fazer depois. Mas o nosso objetivo aqui foi mais fazer com que vocês experimentem colocar a sua história na jornada do herói. Colocar qualquer tipo de comunicação nesses passos, para vocês verem o quanto é possível. Até na hora de escrever um texto, até na hora de, sabe, pensar numa reunião. Qual é a sequência ali do PowerPoint que eu preciso apresentar, né? Então, é um roteiro muito poderoso que vocês podem utilizar, tá bom? E aí eu queria abrir aí 5 minutinhos. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem compartilhar alguma coisa? Fez sentido para vocês? Queria ouvir um pouquinho. Não fiquem tímidos e tímidas, é o momento de perguntar. Vamos lá.
Geralmente a gente faz, dependendo, né, só para explicar um pouquinho para vocês. Em alguns lugares a gente faz individual, como foi aqui, né, mas em algumas dinâmicas a gente faz em grupo, para que a pessoa, por exemplo, possa contar a jornada do herói da sua área, né, de um processo. Então, a depender do objetivo e do resultado que a gente espera com aquele workshop, com aquela comunicação, a gente faz ou em grupo ou individual. Tiago, pergunte. Obrigado. Na verdade, é uma constatação, e aí a partir dessa constatação, que é a tua opinião. A gente tem visto, principalmente aqui pelas redes sociais, a facilidade de você girar para cima, né, aí, o feed, que as jornadas do herói, elas estão sendo contadas de trás para frente. Tem um trechinho ali do final da história e depois você volta para contar o início. Com essa falta de tempo, essa ansiedade das pessoas por ir direto ao ponto, como que você vê o comportamento desse tipo de jornada se adaptando aí a esse novo modelo que está surgindo, principalmente nas gerações mais jovens? O mais importante é a gente conhecer o nosso público, né? Então, é claro, se a gente está falando para um público mais jovem, e aí se a gente até observar as séries, né, que estão na cabeça da garotada aí, os filmes e tudo mais, tá invertido mesmo, você tem total razão. Isso tem a ver com os gatilhos mentais, que vocês também devem conhecer, né? Esses gatilhos mentais, que são a escassez, a novidade, né, você trabalhar esses gatilhos para chamar atenção, eles são compatíveis com a jornada do herói. E aí, a partir do conhecimento desse público, você pode sim começar pelo legado, por exemplo, tá? Mas o mais importante, o que a gente precisa é planejar a nossa comunicação, é conhecer o nosso público para entender. Bom, eu começo pelo legado, eu começo chamando para a aventura e depois eu dou contexto, né? Mas esses passos, eles são fundamentais para que a gente tenha uma comunicação eficiente. Esse que é o ponto. Mas isso é muito verdade, Thiago. A gente observa isso. Vocês assistiram aquele filme, não sei o que, da Neve? Como que é? Sociedade da Neve. Começava justamente assim, pelo fim, né? E tudo bem, não tem problema nenhum, né? De novo, eu conheço o meu público. Que público que eu quero atingir? Se é um público mais ansioso, mais afoito, eu vou pegar qual a parte aqui dessa história que eu acho que vai chamar mais a atenção dele. Ok? Pergunta? A gente fez um teste aqui, né? Sim. E aí a gente observa que a gente acaba colocando coisas parecidas nas caixinhas, assim. Sim. Como que vocês fazem pra gente, nesses momentos, assim, como que a gente pode fazer para ter visões diferentes sobre o mesmo assunto, né? Porque a gente vê que ficou muito parecido as caixinhas, assim. Como que a gente pode exercitar cada caixinha para tentar sair desse lugar comum? Tá. Esse é o poder de fazer em grupo. Quando a gente faz individualmente, a gente acaba realmente tendo uma visão limitada. Por exemplo, vocês são todos da área de comunicação, então, em tese, a visão de vocês é muito parecida. Quando a gente faz em grupos multidisciplinares, então, supondo que a gente está fazendo aqui um workshop em que a gente traz as áreas clientes de vocês, e aí a gente fala para eles colocarem na jornada do herói qual a comunicação, como que eles veem a comunicação do futuro da empresa de vocês, por exemplo. As visões serão diferentes, né? A pessoa de TI vai ter uma visão completamente diferente da pessoa de suprimentos, completamente diferente da pessoa comercial, do marketing e tudo mais. Então, a beleza de fazer em grupos multidisciplinares é porque aí isso não acontece. Você tem um mentor, por exemplo, para o cara de TI, pode ser uma ferramenta. Para o cara de RH, vai ser o líder comunicador, entende? E aí você consegue, a partir até desse exercício, montar um planejamento de comunicação, porque você vai entender qual é a visão de cada um deles dentro da comunicação interna. Ok? Alguém mais? Ok? Então tá bom. Bom, eu vou estar por aqui, se vocês depois quiserem conversar comigo, eu estou à disposição. Tá bom? Obrigada, pessoal, foi um prazer estar com vocês.